Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jill & Company, o podcast que traz voz a empresas e profissionais aqui de Gramado. Hoje eu estou aqui com o Manga, estou aqui também com o Gabriel, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da família na área da gastronomia, que é tão tradicional aqui em Gramado, falar sobre o que está acontecendo e planos para o futuro. Manga, seja muito bem-vindo. Gabriel, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, aproveitem. Hoje está sendo bem descontraído, tá? Hoje a gente até mudou um pouquinho o protocolo aqui. Hoje a gente tem até o Manga já trouxe lá um rótulo uma das novidades, né, que ele vai trazer, que é o restaurante novo. Então a gente já está aqui na experiência, né, de como é se sentir nos restaurantes do Manga. E conversando aqui com ele, muito é sobre se sentir em casa, é sobre o bem receber. Então, hoje aqui é bem essa ideia, né? Não parece trabalho, mas é justamente porque uma das essências que o Manga aplica dentro dos seus restaurantes e dentro das suas empresas é o bem receber, é se sentir em casa. Então, hoje a gente vai estar em casa aqui, batendo um papo e falando de empreendedorismo. Então, vamos começar. Manga, quem que como que tu te define além da gastronomia hoje? Quem que é o Manga atrás do empresário? Tudo bom, Jonathan? Olha, o Manga é uma pessoa extrovertida, uma pessoa muito carismática, muito focada. Quando resolve fazer alguma coisa, é com foco, é com determinação. Sou um cara que socializo muito, pratico esporte, né? Com os amigos, tanto tênis como futebol, até um tempo atrás. E, cara, eu gosto muito de cozinhar, receber amigos, abro a porta de casa sempre que posso, né? Sim. E sempre convidando várias pessoas e muitas sempre esperando aquele convite. Mas esperando o convite do Manga, parece que toda semana é obrigatório o Manga chamar, sabe? Já virou tradição virou rotina, dos amigos. Tradição dos amigos, toda semana a gente se encontrar e tudo mais, então... Estão sempre aguardando. Quem não gosta de ser bem recebido, né? Exatamente. E aí a gente se acostuma muito fácil, né, com o que é bom, né? Então, a partir do momento que a gente... Então, o Manga é esse, cara. Eu circulo por várias tribos, né? Tanto que eu posso ir no clube, jogar tênis com os amigos, sou bem recebido, trato todo mundo igual, entendeu? Sim. Como eu vou lá, de vez em quando, que já faz tempo que eu não jogo, mas uma bocha com os meus amigos. Sim. Entende? E isso é uma pescaria, que nem a gente foi agora pescar na Argentina. Então... circulo em vários lugares e sempre a mesma pessoa. Muito bem, muito bem. Muito de boa isso. Não? Isso eu acho que define tanto você quanto as suas empresas, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre elas, né? Mas é muito sobre isso, né? Sobre o bem receber. E aí o que é interessante, Gabriel, que você falou, né? Que todo mundo gosta de ser bem tratado. Isso está muito relacionado dentro da PNL, Programação Neurolinguística, o ser amado, né? Então, quando alguém nos faz se sentir bem, nos faz nos sentir amado, a gente quer mais isso, né? Então, que bom que tem aí fila de espera para os teus amigos irem na tua casa e cozinhar. Vamos lá, começou aos 14 anos, certo? Isso, aos 14 anos, 13, 14 anos, ali já estava no meio da função, né? De restaurante e gastronomia, junto com uma pizzaria que meu pai tinha. Então, na realidade, veio bem antes já, ajudando a minha mãe na fábrica de sorvete, enfim, lá, e um monte de coisas, envolvido sempre com o trabalho desde pequeno. Uhum. E na pizzaria veio, com 14 anos ali, a gente começou qual que era a interação? Era, além de atender o cliente no balcão, né, faltava gente na cozinha, então o Manga ia. Faltava alguém para fazer pizza, o Manga já aprendeu cedo. Né, a fazer pizza, a fazer parmegiana na época, a fazer bauru ao prato, cheeseburger na época. Tinha vários lanches, né, que tinha na pizzaria do meu pai. Então, dali surgiu, assim, uma meia obrigação e, ao mesmo tempo, um gosto. Certo. De gostar de cozinhar. E aquilo foi se materializando em mim, sabe? E aquilo foi indo. E foi uma coisa que fez parte de mim, faz parte de mim hoje. Tanto que, de vez em quando, até eu vou na casa dos amigos, eles estão lá fazendo uma janta, alguma coisa, eu vou lá e me meto, sabe? Já te mete, vou lá, meio dar umas pitadas aqui, outra ali, entendeu? Então, é uma coisa que tá em mim isso, sabe? Tá na veia, sabe? De
de gastronomia e de empreender. Então, sabe que isso faz muito sentido, que às vezes as pessoas elas querem, vou empreender, vou investir no meu negócio, mas elas não têm dentro do DNA delas o servir. E aí, da tua história, da forma como você conta, e até como se emociona, que né, eu percebi aqui, a partir desse teu relato agora, o DNA do servir, ele está muito, muito dentro de ti. E é isso que te move e que te faz, né, você ter começado na gastronomia dos 13, 14 anos, né, e ter seguido, né? Bom, depois que você se aventurou, digamos assim, com a sua família, foi ele aprendendo que tu precisava não só fazer uma determinada função, e sim que você precisava ser multitarefas dentro de um negócio. Como que veio assim o primeiro grande negócio da gastronomia da família aqui em Gramado? O primeiro grande negócio nosso, Jonathan, foi a Cantina Pasta Chuta. Tá? Então, foi onde iniciou, assim, se tornou-se mais conhecida, né? A história da família Ecker, né? Então, foi em 22 de fevereiro de 88, quando a gente, junto com meu pai e tal, a gente conseguiu adquirir 50%, tá? Da Cantina Pasta Chuta. E ali foi o primeiro marco, né? Até porque, na época, o ponto onde está o Pasta Chuta, que continua hoje no mesmo lugar, não era a entrada principal de Gramado, era para Nova Petrópolis. Então, o movimento ali era muito baixo. Então, vários restaurantes ali naquela região, assim, existia o restaurante Panelão, que era na esquina, né? Então, tanto que o restaurante Panelão funcionava só almoço, porque não tinha fluxo turístico ali, né? E isso passou alguns anos, com o passar dos anos, e a entrada se tornou principal por Taquara. Quando se tornou principal por Taquara, a gente conseguiu dar um salto muito grande, né, na gastronomia, perante o Pasta Chuta. E a gente, 2 anos depois, conseguiu adquirir os outros 50%. 2 anos. Isso, 2 anos depois. Aí o meu irmão, Vanderlei, se juntou. Aí nós dois, e começamos uma grande caminhada, né, gastronômica, né? E aí era vocês dois e o pai de vocês, ou era só vocês dois? Não, o meu pai ainda tinha uma pizzaria dele, que depois trocou de lugar e tal, saiu do centro de Gramado. E aí ficava eu e meu irmão, né? Eu ficava mais na parte dentro do restaurante, da logística, cuidando do atendimento, faltando alguém na cozinha. E o meu irmão ficava mais na parte financeira. Então, isso se estendeu por vários anos, né? Certo. E aquele aprendizado de estar olhando a porta, de estar olhando para dentro da cozinha e estar olhando o caixa, isso foi muito útil, né, nesse início do Pasta Chuta? Nossa, foi muito importante, porque, para ter uma ideia, eu chegava no restaurante para abrir o restaurante, fechava o restaurante, fazia a compra do restaurante, entendeu? Montava algumas receitas, gostava de ir para a cozinha, entende? Então, foi assim, foi uma faculdade, né? Uma faculdade. Na minha vida, né? Foi esses anos do Pasta Chuta, né? Nossa. Porque as pessoas hoje em dia olham os negócios, né, e às vezes veem que o proprietário, o empresário, às vezes ele nem está presente diariamente no negócio, né, e que é fácil, sim, né, é só investir, abrir as portas e que tudo vai fluir, não, né? não é bem assim. O pessoal esquece que existe uma história, né, e uma bagagem. Que bom que tu está compartilhando isso, muito para as pessoas entenderem da história de Gramado também, né? Porque, querendo ou não, as empresas de gastronomia de vocês ajudaram e contribuíram muito, né? Muitas, acredito que até pioneiras, né? Em alguns segmentos dentro da gastronomia de Gramado, e as pessoas acham, né, principalmente hoje, abre as portas e acha que é abrir as portas, contratar um gerente, um isso, um aquilo, e que o negócio vai fluir, né? Aí o negócio fecha em 1 ano, às vezes menos, e aí, né, a culpa é das estrelas, digamos assim, né? Não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Muito bem. E dentro ali do Pasta Chuta, você falou agora há pouco que você criava receitas, né? Como é que era essa experiência para ti? Olha, eu gostava muito de sempre estar dentro da cozinha e montar uma massa diferente, né? Tanto que acho que existe até hoje uma receita lá chamada Capo do Mon, que é um molho de 4 queijos, né? Com bolonhesa e champignon. Isso foi uma receita que foi criada lá em 90, 91, eu acho. Faz tempo? Muito tempo. E está lá até hoje, Tá lá fazendo até muito hoje. sucesso. Sabe, é um dos pratos, né, que eu coloquei na época, né? Mas graças a Deus que o Pasta Chuta nosso está evoluindo muito,
tem mais para evoluir ainda, eu acho. Né? O meu irmão está no comando lá, o Vanderlei, e está fazendo um trabalho espetacular. Muito bem, não. Está num crescimento grande também. O que tu sentia quando tu ia para a cozinha e experimentava coisas que não eram tão óbvias, digamos assim, para as pessoas? A gente tinha uma necessidade, e temos ainda hoje, né, Jonathan, que é sempre ter uma excelência, né? Então tu tem que sempre estar provando toda semana, até porque o teu profissional que tu contrata, ele fica ali um período, daqui a pouco muda. Quando vem outro profissional, a mão é outra, A mão é o outra. tempero é outro, O entende? O sentimento cozimento é outro. da massa, o tempo de cocção. Então tu tem que estar toda hora ali experimentando teus pratos, olhando dentro da cozinha, dando uma olhadinha, ver o que tá certo, o que pode mudar, experimentar para ver se está daquele jeito que tu montou, que tu fez a primeira vez. Então isso são detalhes que nem você falou. Tem gente que monta um restaurante, mas não está presente. Sim. E aí ele contrata pessoas para estarem presentes. Só que são pessoas e que essas pessoas mudam. Entra uma, sai, entra outra, entende? Então não é a mesma coisa. Então o cozinheiro é a mesma coisa, o teu chefe de cozinha é a mesma coisa. Entende? Então tu tem que estar sempre lá monitorando isso para que saia sempre da mesma maneira como você criou e fez o primeiro prato. E aí, nesse processo de avaliar e, né, essa avaliação constante, vinham as ideias de hoje eu vou mudar isso aqui, hoje eu vou botar um pouquinho a mais desse ingrediente aqui. E além desse molho Cap du Monde, o que mais assim, que marcou? Talvez que hoje nem não esteja em cardápio, mas que fez muito sucesso na época. Olha, a gente tinha, não sei se tem hoje ainda, mas a gente fez um canelone de frango, na época que saiu muito. A gente montou depois esse prato eu tenho certeza que está lá ainda hoje, que é um talarim com molho de queijos com uns medalhões, que é um dos pratos mais vendidos, eu acho, hoje do Passa-Chuta, se eu não estou enganado, ainda é. E então isso são vários, são dezenas de pratos, sabe? E no Passa-Chuta aconteceram assim coisas legais do Passa-Chuta, que eu vou a Porto Alegre, para ter uma ideia, vai fazer 9 anos já que eu estou afastado, né, do Passa-Chuta. Mas eu vou a Porto Alegre, cheguei no shopping agora, faz uns 15 dias. Aí uma pessoa, como é que tá lá a cantina? E o cara pediu uma reserva para mim. Sim. 9 anos quase que eu estou afastado, entende? E as pessoas me veem ainda, me ligam, sabe? Sim. Com o Passa-Chuta, porque foram quase 30 anos lá. É muito tempo, né? Muito tempo. É uma baita história. É. Uma baita história. Bom, esse foi teu primeiro degrau dentro desse processo de empreender, né, dentro da gastronomia. Depois a gente vem para o Il Piacere, é isso? Isso, acho que foi em 93, eu acho, quando a gente abriu o Piacere, foi eu e o Vanderlei, e aí o Valdinei entrou junto com a gente. Né? Então ali foi o primeiro passo do Valdinei, que está hoje lá no comando, né, do Il Piacere. Então a gente começou ali, era um restaurante panelão. Né? O que você falou lá no início. Isso, onde é o Piacere hoje era um restaurante panelão, que abria só no almoço. Só no almoço. É. Isso pela questão de não ter movimento. Na época, não tinha, e ele atendia só o ônibus de excursão, né, que vinha para Gramado. Então a gente teve uma ideia, a gente se inspirou num grill, né? A gente viu a necessidade de ter um grelhado, que na época até tinha o nome de parrijada e tal. A gente tinha um prato até que a gente lançou na época que era parrijada e tal. Então com tchutchulines e tal, sabe? Aquele negócio meio prato argentino na época, né? Sim. Aí tinha pizza forno a lenha. Então foi uma novidade, assim, quando a gente abriu, nossa, era lotação toda semana, assim, o gramadense ia muito, né? Além de ter o turista, né? Sim. O povo de Gramado, a cidade de Gramado, curtiu o Piacere, sabe? Que ficou, assim, um destino gastronômico muito frequentado, né? Certo. Por gramadenses, né? Porque tem alguns restaurantes que vêm para Gramado e o gramadense muitas vezes não vai. Não né? vai. Não curte, não vai. Mas isso foi por vocês estarem atentos no que faltava na cidade? A gente notou que faltava... Tinha churrascarias. Tá. Né? Na época não tinha parrijada, grill, assim, não tinha. Então, tinha churrascarias. E tinha outros restaurantes normais, assim, de massa, de carne, de fondue e tal. E o que a gente viu necessidade? A gente colocou era uma choperia, vamos dizer assim, né? Que tinha um chopp que a gente largou na época junto.
junto com pizza, calzones, né? E tudo o grill e forno a lenha. Então era churrasco na lenha, né? Na lenha e brasa, e a pizzaria na lenha. Então a gente conseguiu unir um ambiente bem acolhedor, porque o fogo ele te acolhe muito, Muito. né? Então Ainda tu mais tendo com uma o nosso comida frio feita aqui. no fogo, na brasa, te acolhe, né? Então ficou um ambiente bem legal. A gente abriu umas janelas lá e deixou assim uns tijolinhos de demolição, ficou bem legal. Que hoje já está diferente, né? Já passou por remodulações, vamos dizer assim. Sim, já estão aqui então 32, 33 anos por aí. Isso Ainda aí. tem um pouco da identidade, né? Tem ainda. Porque o ambiente, ele rústico, conversa muito com a carne também, Sim. fogo. Então é bem legal. É tudo abraça, né? Tudo conecta com esse calor aí do fogo. Muito bem, então a gente teve aí o segundo degrau em família, mas aí, né, vocês empreendedores e apaixonados pela gastronomia e pelo bem receber, deram mais um passo, né, e aí foram para o Divino, que é hoje o nome que a gente mais associa a ti, mais está conectado, né, a vocês e a família que aí você veio a construir. Como que foi lá o início do Divino? Jonathan, aí o Divino surgiu em 2011, Tá. né? Fazendo agora 14 anos agora, vai fazer 14 anos. E nesse meio tempo até teve o Bouquet Garni aí que a gente abriu lá no Lago, que era um restaurante de cozinha mediterrânea, né? Que também foi da família, nós três, os irmãos. E aí o Divino veio porque a gente achou necessário estar no centro de Gramado. Né? Então surgiu esse ponto na época e a gente iniciou o Divino com uma proposta diferente do que é hoje. Na época tinha um buffet, né, assim, um buffet gourmet, né, no almoço e de noite aí tinha algumas comidas diferentes, assim, um à la carte, mas mais assim como é que eu vou dizer, mais conservador. Certo. Né? E o ambiente não era um ambiente bem diferente do que é hoje, né? Porque naquela época se usava muito pouco tempo o deck, por causa do tempo nosso No aqui. clima né? aqui, né? Que complica. Então era uns ombrelones, umas mesas, tal, a gente não conseguia se sentir à vontade no Divino, na época. Então, quando a gente, agora faz 7 anos, a gente conseguiu remodelar isso. Remodelar. Mas O Divino a gente trouxe uma cozinha diferente. Certo. Né? A gente se especializou mais no à la carte. A gente tornou o Divino um ambiente acolhedor. Tá? Hoje tu te sente muita vontade no Divino. Com amigos, com família, sabe? Não é aquele espaço requintado que inibe as pessoas. Sim. Hoje pode chegar lá de abrigo, tomar um chopp, curtir um drink, escutar uma música. E como tu pode chegar com a tua namorada, com a tua noiva e tomar um vinho mais caro, tomar um drink, um chopp, Sim, entende? se tornou um local para celebrar, né? E dentro desse contexto do bem receber e se sentir em casa, se sentir bem, então você vai, né, tanto num momento mais descontraído, né, quanto uma data mais especial que envolve, né, às vezes alguma produção, uma produção maior. Ele ficou bem versátil, né? Essa palavra também, né? É verdade. Bem versátil. Essa palavra de versátil, ela combina muito com o divino. Bom, mas aí nesse processo a gente teve, digamos assim, a tua carreira solo na gastronomia, né? Acho que daí muito, né? Até porque por isso que o Gabriel está aqui com a gente no podcast, muito no sentido de cada irmão com o seu núcleo familiar, a partir daí começar a ter algumas necessidades no sentido de construção de futuro e expansão. E aí foi a partir desse momento que cada um foi cuidando de um negócio. Isso aconteceu em 2016. Tá? Então, o que a gente sentiu a necessidade? Os filhos vão crescendo, uns vão casando, né? Vai aumentando a família. Então, a gente tinha vários restaurantes. Tá? 3 irmãos, o que eles vão fazer? Eu senti a necessidade, primeiro, de ter a minha carreira solo. Eu tinha outros planos. Eu tinha planos já de sair de Gramado, tanto que abriu pasta em Novo Hamburgo, depois em Porto Alegre, né? Então, eu queria sair um pouco de Gramado também, expandir um pouco mais a gastronomia, sabe? E aí, a gente conversando e tal, e não é fácil. No início, a gente sabe que é difícil,
né? A gente entra numa zona de conforto, Sim. muitas vezes, e tu não quer sair da zona de conforto, aonde gera conflito e gera mudança e conflito, né? Exato. Ah, então Toda mudança gera conflito, né? Então, o que acontece? A gente conseguiu se acertar, graças a Deus, e cada um hoje tem a sua carreira solo, né? Eu fiquei, então, com a parte do Divino ali e estou expandindo agora o Divino, tanto que vamos falar daqui a pouquinho sobre vamos falar a nova dessas... sensação gastronômica que Gramado vai receber, que é o Isso. Divino Italy. Exatamente, a gente já vai abrir aí Isso. uma janela nova aqui na nossa conversa sobre o Divino Italy. Mas acho que para a gente até chegar no Divino Italy, a gente precisa entender um pouco mais de como que foi daí essa construção do Divino que é hoje, né? Porque ele nasceu com uma proposta, houve as alterações de percurso, que é sadio para qualquer negócio, desde que os proprietários estejam, né, atentos ao que está acontecendo no mercado. E hoje o Divino ele vem basicamente assinando o cartão postal da cidade, que é ali a nossa igreja, né? Certo. Uns chamam de igreja, outros chamam de catedral, mas o importante é que é um cartão postal e está ali naquele ambiente. Hoje é muito desejado, né? Hoje é muito cobiçado, né? E dessas alterações que vocês fizeram, qual que foi o principal ponto que tornou assim o Divino a referência? Tipo, eu vou a Gramado, eu tenho que ir lá no Divino, nem que seja para pedir um drink e fazer uma foto. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade da nossa família, de como a gente é. Porque se tu pegar o Divino hoje em dia e tu olhar para esse cara aqui, pro meu pai, tu vai ver tudo que tu encontra na pessoa que ele é lá. Tu vai ser bem recebido, tu vai estar acolhido, vai comer uma comida boa, que nem a gente falou no início. Música, vai ter barulho, que a gente gosta também. Então, tudo que tu olhar pra ele, tu vê de, tipo, que nem os amigos dele. Gostei muito de fazer janta com ele, porque é algo legal e tal. De ser bem recepcionado, a gente conseguiu transformar com a cara do Divino, tirando dele pro restaurante. Então, acho que as pessoas gostam muito de estar no Divino por conta da recepção, da comida, dos momentos que eles aproveitam lá. E que nem tu falou que o local do Divino, que ele tá ali, é do lado da catedral, da igreja, ali é um local que é divino. As experiências são incríveis e agora eu vou deixar tu falar um pouco, acho que é demais. O Divino, para mim, assim, o que a gente conseguiu transformar ele a pessoa quer estar no Divino para ser vista, certo? E ela está aproveitando o melhor ponto de Gramado hoje. Todas as pessoas circulam ali. Sim. Então as pessoas querem ser vistas, né? E querem um local agradável. Então o Divino hoje, ele não afugenta ninguém. Tu pode passar na frente, tu tem a vontade de entrar ali e tu vai ser bem recebido. E o local não é um local chique, que vai intimidar alguém. Intimida, né? Não é intimidador, nada assim, entende? E a comida boa, a gente conseguiu transformar, realmente mudou muito a gastronomia do Divino. Está com o chefe Matheus, hoje lá, o cacique, espetacular, está fazendo um ótimo trabalho, que inclusive vai comandar também o Divino Italy também. Uhum. Então, ele está fazendo um excelente trabalho e a gente está conseguindo unir uma bela gastronomia, gostosa, uma comida boa, um ambiente acolhedor. Sim, né? sim. Uma música, a gente tem o DJ durante a semana, tem a música ao vivo durante o dia. Então, assim, a gente conseguiu abrir um bar de drinks ali, que também ficou bem legal no deck. Uhum. Então, mas o mais importante que a gente conseguiu no Divino foi criar um espaço que a gente tem o nosso toldo hoje ali, que a gente consegue, choveu, deu frio, a gente consegue acomodar o pessoal na parte externa. Isso é muito bom. Isso foi o que a gente foi, assim, o mais importante diferencial para conseguir deixar o Divino bem acolhedor, essa é a palavra. Então, eu vejo e analisando um pouco assim de fora e às vezes até como consumidor, vem a questão assim de uma união da gastronomia, vem o atendimento, o bem receber. A questão musical eu vejo muito bem colocada,
porque é muito fácil tu botar música, é muito fácil tu chamar uma música ao vivo, e só que às vezes aquela música ou aquele DJ não está combinando com o processo todo que é o restaurante, né? Então as pessoas pegam a forma, vou botar música ao vivo. E às vezes acaba sendo um desastre e as pessoas acabam não gostando, né? Mas a forma como isso foi conduzido, até porque tem uma programação, né? Tem uma grade, não é a música ao vivo do início ao fim do dia, né? O DJ também não é do início ao fim do dia. Tu acredita que essa boa forma, né, de fazer com que as pessoas se conectassem com a música ajudou nesse processo? Com certeza. Porque o que a gente pensou, tá, Jonathan? Uma música MPB durante o almoço, assim, uma coisa assim mais tranquilo, né? Durante o almoço com voz e violão, né? Até as 4 horas da tarde. Aí a gente dá fica um som eletrônico até às 6 ali, e aí entra o DJ. O DJ, ele é uma música diferente, não é aquela balada eletrônica. Muitas vezes tu fala em DJ, tu já pensa naquela balada Sim, eletrônica. exato. Né? Naquela festa Ibiza. Não é isso. É o DJ, mas é o DJ com músicas pensadas para o divino. São selecionadas para o divino. Certo. Entendeu? Porque tem gente ali comemorando, mas tem gente jantando. Exato. Com família, com pessoas, com crianças, assim, vamos dizer. Então tem que ser uma música muito equalizada, assim, para o momento, sabe? Desde a música ao vivo até o DJ, os profissionais que trabalham com a gente ali, eles fazem sempre uma leitura do pessoal que está no estabelecimento para ver se está agradando ou não. E isso acontece mais até, acho que, com a música eletrônica, que muitas vezes as pessoas acabam negando por ser batida ou algo do tipo. Então, eles sempre estão fazendo uma leitura para agradar todo mundo. Então, é bem legal. E isso faz total diferença, por circular em vários ambientes, vários restaurantes, eventos. Às vezes eu percebo, quando eu vou em mais de uma vez no mesmo lugar, às vezes é a mesma playlist, digamos assim, né? Só aperta o play. E é com música ao vivo, sabe? Mas é muito isso. Daqui a pouco, em algum momento, já fez sentido eu estar no local e estar uma música mais agradável ou talvez mais romântica. E aí, daqui a pouco, em outro momento, aquela música já não fazia mais sentido. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, né, o porquê que, às vezes, o consumidor não volta, né? Mas muito no contexto de falta de efetivamente estar olhando aquilo que o consumidor quer, né? E ter essa sensibilidade de entender que se daqui a pouco tá o restaurante inteiro só com a gurizada, tu vai trilhar, né, um formato de tu tá tocando ali, e se daqui a pouco tu tá ali fazendo uma grande comemoração, um aniversário, daqui a pouco 30, 40 pessoas, tu já vai entrar para um outro meio, né? É muito bom. E aí, a partir disso, essa conexão com os drinks, né? Eu já vi muito vídeo, né, que a gente chama de vídeo instagramável, né? Como que foi essa recepção das pessoas com relação a esse novo formato do Bar do Divino? Foi muito legal, porque não existia, né, assim, até alguns anos atrás, tinha poucos restaurantes que tinha carta de drinks assim mais especializada. Então a gente conseguiu formatar isso e como é que eu vou te explicar assim, aquele horário da tarde, tardezinha, ali fazer o happy hour, tomar um drink e tal. Sim. Então o Divino conseguiu acolher mais um público. Que estava afastado, né? Porque a gente não tinha espaço. Não tinha um local para isso. Ainda mais em Gramado, porque são restaurantes mais fechados e tal. Tem poucos restaurantes que têm um deck, assim, que é como o do Divino. E é onde ele está. E a música conversa muito com a parte do drink, né? Sim. Dá mais pro happy hour, então é bem legal. E o bom é que a música é um complemento. Sim. Ela não é o fator principal do Divino, não é a música. Não está ali pela música. A música é o complemento. Então, quando tu vai numa balada, numa festa, a música é o principal. Sim. O Divino não. O Divino principal é o restaurante, o local, e a música é um complemento. Que também tem uma música gostosa para curtir. Nossa, maravilhosa. Belos drinks gostosos, né, por sinal. Muito bem. Então a gente já entendeu da história do Divino e o que o tornou, né, divino. E agora a gente vem para um segundo passo da marca, né, que então é o Divino Italy,
que é quase coladinho ali com o Divino. Como que vai ser esse restaurante novo? Bom, Jonathan, esse restaurante já era um sonho, assim, sabe? Fazia 2 anos já que a gente estava com o projeto Divino Italy e a gente montou um projeto e sabe que a gente imprimiu essa folha e ela estava em casa, em cima da nossa bancada, assim, mais de ano. Porque eu tentei negociar aquele mesmo ponto que a gente conseguiu, né, onde vai sair o Divino Italy ali em Gramado. E há 1 ano atrás, mais de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. E aí passou, aí deu a enchente e tudo mais, e a gente deixou de lado. Deixou de lado. Mas ficou em cima da bancada de casa. Tinha outras prioridades, mas estava sempre... Sempre tinha prioridade, mas ele estava ali. Estava ali, a gente olhava, daqui a pouco comentava com a Dani, com o Gabi, tipo, e o Italy, ele ficava e não progrediu. E aí, um certo dia, deu start. Eu disse, não, a gente tinha o Pasta Trattoria ali no centro, né? Daí a gente acabou tendo que sair dali, fechou as portas e tal, negociamos o espaço ali com outra empresa. E aí, sabe aquele negócio que tá faltando alguma coisa? E aí eu cheguei um dia em casa, comentei com a Dani, olhei para aquele nosso projeto de vinil que estava ali na bancada. Amor, está na hora de Divino Italy surgir. Aí, no outro dia da manhã, no dia seguinte, fui atrás da pessoa responsável do antigo ponto lá, né, do Divino Italy, e comecei uma negociação em 3 dias, fechei a negociação com ele e demos o start. Então, acho que foi em julho, acho que foi isso que aconteceu. E aí a gente startamos o Divino Italy. Daí a gente... que é uma cozinha italiana, mas diferente daquela que eu ajudei a implantar no Pasta Asciutta, que é um pouco diferente. O próprio restaurante em si, tá? A parte decorativa e tudo mais, a maneira de servir e receitas diferentes. Porque a gente vai para uma cozinha italiana agora contemporânea. Vai fugir um pouco do que é a cozinha italiana em Gramado. Porque quando fala em cozinha italiana em Gramado, a gente pensa na cantina, em algumas outras tratorias aqui, e a gente já tem uma ideia do que seria a massa ou a pizza, enfim, que tu vai comer em Gramado. E aí a gente buscou fazer algo diferente, buscou outros padrões. A gente vai... existe, né? Eu acho que talvez uma napolitana em Gramado, acho que tem. Mas a gente vai trazer receitas de pizza napolitana. Perfeito. Tá? Que a gente teve na Itália e fazendo um curso até de algumas massas, agora que a gente esteve na Costa Amalfitana. E a gente ficou 2 dias lá e pasta fresca, né? Então a gente vai ter receitas diferentes, né? Mais atualizadas, vamos dizer assim, né? E uma pizza com longa fermentação, napolitana especializada. Então é isso que a gente vai trazer. E o ambiente vai ser assim, espetacular. Essa é a palavra. Espetacular. Será divino. Será divino. Pois eu já ia me intrometer aqui e dizer, então ele vai ser divino. O ambiente vai ser assim, muito legal. Vai ser assim, o pessoal, a gente está deixando meio em stand-by, assim, meio segredo, em off, sabe? Tem que gerar expectativa, né? Exatamente. Tem que ter surpresa também. Exatamente. Mas vai ser assim, legal, a gente quer tentar abrir aí para dezembro, tá aberto. Dezembro tá aberto. Então, condições climáticas, mais alguma coisinha aí atrapalhando, mas vai dar certo. O nosso clima aqui ele dificulta um pouquinho, né, o processo, às vezes, principalmente de obra. Mas vamos lá. Agora você falou que vocês fizeram uma viagem para a Itália, e a partir dessa viagem vocês fizeram um curso, né? Mas eu acredito que, fazendo assim, uma leitura de tudo que vocês estão falando e de como está se desenhando, né? Eu acho que isso vem muito de reflexo das experiências em viagens que vocês fazem, né? Porque eu acho que um empreendedor da gastronomia, acho que de qualquer segmento também, né? Nunca mais viaja somente por viajar, né? Tudo é aula, né? Tudo é conexão, tudo é entender que isso aqui eu posso levar para o meu negócio. E teve alguma viagem assim específica que dali nasceu a ideia do Italy? Teve. A gente teve na Itália, né, na Toscana. Aí a gente
conheceu restaurantes legais lá, que já estava na ideia, né? Já estava nos planos. E aí depois estivemos na Grécia também, daí a gente, para ter uma ideia, a gente comeu na Grécia um polvo maravilhoso. E aí depois, quando a gente voltou, não, nós temos que colocar um polvo no Divino. Então hoje no Divino tem um polvo espetacular. E então, quando a gente viaja, nós que somos da gastronomia, tu sempre está procurando coisas novas. Sim. Tanto na parte de alimentação, de bebidas, o próprio bar, a própria cozinha. Para ter uma ideia, o Divino Inter vai ter uma cozinha diferenciada também, vai ser uma cozinha show, então Legal. assim, vai ser bem diferente, sabe? Do que nós temos hoje no Divino, por exemplo. Tá? Então, hoje a gente vai conseguir formatar um ambiente do zero, assim, a gente vai conseguir montar um restaurante do zero como tu quer, entende? Então, o projeto está sendo bem legal. O projeto do Interiores é da Silvia Vaz, né, irmã da Dani, Sim. da minha cunhada, e o projeto externo é do Júnior Goulart Pedrassani, da fachada e tal. Então, vai ser um projeto espetacular. Bom, com essas execuções e com a bagagem de vocês, né, e esse desejo e essa excelência que vem, certamente, né, já é cara aí de sucesso. Tá? Inclusive, já sei pessoas que estão ansiosas para vir para Gramado a partir do lançamento aí de vocês. E me fala um pouquinho mais sobre esse último curso que vocês fizeram agora de 2 dias de pastas frescas, como isso impactou o olhar de vocês na forma de pensar no cardápio a partir da pasta fresca. Tá. A gente estava fazendo uma viagem com os amigos, né? A gente foi para a Costa Amalfitana e depois a gente foi para a Espanha, para Ibiza. Então a gente estava a passeio e antes de sair aqui do Brasil, eu e a Dani, a gente olhou, um curso de massa fresca em Amalfi. E a gente se inscreveu. Daí, e a gente não sabia muito bem como é que era lá e tal, como é que ia ser o curso em si, né? E a gente teve uma experiência legal, porque a gente chegou, era assim, tipo num sítio, assim, sabe? Só que no centro de Amalfi, assim. E aí o que acontecia? Eles te levavam na lavoura, pegar os temperos que nós íamos utilizar para fazer as massas e os molhos naquele dia. Então, cada um saía com um cestinho. Tu vai lá, tu ia pegar lá teu temperinho verde, tua salsinha, o teu alecrim, teu manjericão e tudo mais. Depois passava na horta de legumes. Aí tu pegava lá cenoura para fazer umas bases de molho, pegava tudo. Tu ia pegar um limão siciliano. Tu arrecadava, cada um pegava o seu cestinho, arrecadava todos os mantimentos, né? E depois ia para a bancada. Aí chegavam os professores e tal. Então, a gente iniciou desde a entrada, desde saladas, pastas frescas, nhoque, espaguetes. Então, a gente fez vários molhos diferentes. A gente fez três molhos diferentes. E depois uma sobremesa também. Então, a gente ficou o dia todo nessa imersão. Entende? Então, assim, ó, ficou... a gente viu técnicas diferentes deles, né? E a gente teve a troca de informações. Aí, conversando com os professores lá, eu expliquei para eles o que eu fazia no Brasil e tal, qual é que era a minha bagagem em termos de gastronomia e dentro da cozinha também, né? Porque eu adoro cozinhar, né? Então, só há anos já que eu faço vários pratos e só na comida japonesa ainda que não deu para se meter ainda. Ainda, né? Ainda não. Entende? Então foi uma imersão maravilhosa, porque foi uma experiência. A gente foi surpreendido, porque eu achei que ia ser assim, vai ser uma sala de aula, o cara vai ali, sabe? Não, era num sítio, uma coisa assim. Cara, mas assim, uma experiência espetacular, sabe? A gente foi surpreendido. Tu te sentiu na Disney, assim. Bem legal, assim, ó, foi... E dali a gente começou a ter uma ideia diferente, entende? Então a gente vai ter, assim, como a gente vai ter no Divino Inter, ele vai ser mais pratos individuais mesmo, né? Não vai ser pratos, assim, para compartilhar, sabe? Então vai ser um prato personalizado mesmo. Cada prato é para aquele cliente específico, sabe? Ele chegou e escolheu o prato dele, não vai ter prato para compartilhar, entendeu? Então vai ser prato individual. E vai ser bem diferente, vai ser bem legal. Tá, me contem mais como é que vai ser a
a ideia do cardápio, né? Os pratos, a princípio são... a princípio não, né? Você está falando aqui que eles serão individuais, mas a gente tem as entradas, os pratos para daí, em algum momento, sim, fazer compartilhar, né? Sim. O pré, ou daqui a pouco se reunir, né? No final do dia, petiscar para tomar um drink, tomar um vinho. Contem mais para mim como é que vai ser. Eu acho que as pessoas já estão ali, lá em casa, salivando com as histórias aqui que você está contando. A gente vai ter as entradas, vai ter algumas para compartilhar, tá? A gente vai ter, assim, umas burratas, vai ter umas focaccia. Então, a gente vai ter umas pizza napolitana a partir de um certo horário da tarde, vamos a definir ainda. E vai ter o happy hour ali com os drinks, vai ter também, que nem tem no Divino, a gente vai ter também um espaço, adiantando aqui, vai ter Spoilers, vamos lá. spoilerzinho que vai ter um deckzinho também, legal que nem do Divino, né? Vai ter um bar ali, com uma torre de chopp, vai ter também uma musiquinha, então Bacana. a gente vai ter um espaço assim alternativo, bem legal assim e acolhedor, conforme tem no Divino, a gente vai ter no Divino Italy, mais pro lado italiano mesmo, Sim, tá? sim. O cardápio assim mais italiano, mas vai ter também carnes, vai ter frutos do mar, Atender a todos os gostos. vai ter a todos os gostos, vai ter opção, não é só massa e pizza, vai ter o cardápio vai ser mais abrangente também. Abrangente. Bom, eu sou apaixonado por burrata. Agora tu ter que dar um spoiler de uma das burratas que vai ter no cardápio. Esse não estava combinado, mas agora vai ter que vir. A gente vai ter uma burrata ali vai ter uns tomates confitados, tem uma focaccia que tem uma burrata assim no centro, que daí tem um molho pesto, tem alguma coisa de pistache, vai ter algumas coisas legais aí. Muito bom, já deu. Voltando um pouquinho, que nem a gente falou da pizza ali, eu acho legal a gente falar e pro pessoal também saber que a nossa pizza, que nem o pai falou pra gente compartilhar, enfim, fazer um happy hour, e ele falou do horário da tarde, vai ser algo, vamos dizer, diferente, porque em Gramado, quando a gente pensa em pizza, a gente, pra janta. Sim. Então ali a gente vai ter a pizza napolitana, a massa feita na hora, fermentação natural, para compartilhar em um horário diferente. Então é algo legal de considerar também. É muito bom. E dos testes que vocês fizeram já de sabores, qual que é o que mais se destacou no gosto de vocês da pizza napolitana? Não, a gente tem da pizza napolitana, a gente fez um teste agora, só que não está ainda lá o forno ainda pronto lá, então a gente testou em outro local. Mas a gente já tem uma de Parma ali que é muito legal, sabe? Então a gente tem um prato que a gente não falou aqui ainda, que a gente vai ter uma lasanha muito diferente. A gente vai ter uma lasanha... Um carpaccio também, né? Pá! Um carpaccio diferente. Vamos ter um carpaccio de polvo também, espetacular. Olha. Então a gente vai ter, assim, algumas coisas peculiares, assim, coisas assim... Essa lasanha, a gente já testou 3 vezes, assim, ó. Pensa num negócio legal e gostoso. Então, eu vou aceitar o convite para degustar e entender um pouquinho mais esse spoiler aí da lasanha. Bom, então a gente entendeu ali um pouquinho sobre como que foi o Divino e como que ele se destacou. E a partir dessa matriz a gente vem para o Divino Italy. E aí um pouco vem dessa questão da associação de negócios, da questão da construção do negócio para a família. Como que está sendo para ti, Gabriel, esse processo de viver o restaurante do zero? Olha, eu vou falar que eu sou muito grato por ter essa oportunidade, que nem o pai falou lá no início, que a criação da cantina foi uma faculdade para ele. Para mim, tá vendo o restaurante do zero, do papel, da folha que estava lá na bancada, tá se tornando o que tá sendo, tipo, se transformando, vamos dizer, e o que vai ser o restaurante é muito gratificante, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que não teria estudo algum ou faculdade alguma que poderia me proporcionar essa experiência, e ainda mais ao lado do meu pai, que é, vamos dizer, um cara que sabe bastante da gastronomia, então é muito legal estar vivendo isso no dia a dia. E porque assim, tu é um guri novo, né? Então, em alguns momentos tu já chegava no restaurante com tudo pronto, né? Sim. E aí agora ver esse outro lado, o bastidor,
o quanto é difícil. o quanto é difícil, né, a construção do restaurante. Acho que isso vai te ajudar bastante no teu processo empreendedor da gastronomia. Com certeza. E tu te vê nesse meio, no teu futuro, ou está sendo mais algo que tu está aproveitando essa experiência? Não, eu me vejo bastante. Até lá em casa a gente tinha bastante uma discussão que o pai e a mãe queriam que eu fosse estudar fora, que eu fosse trilhar uma vida lá fora em algum outro meio, mas eu sempre firmei meu pé e falei, não, quero ficar aqui, quero seguir os negócios. Tipo, eu sinto que também corre na minha veia um pouco disso, não tanto de cozinhar, porque eu não cozinho tão bem, mas na parte da recepção, de deixar as pessoas felizes, de agradar quando tu tá recepcionando, eu sinto que é algo que eu gosto muito. Então, a parte dos restaurantes, eu gosto, eu me vejo no futuro. E não só nos restaurantes, também tem nosso outro projeto, que é a Divina Incorporadora, que segue junto com o pai tá me puxando junto. E está sendo mais uma faculdade para mim. De novo, é muito gratificante poder estar vivendo tudo isso. Muito bom. E é legal, e ao mesmo tempo interessante te ouvir, porque, enfim, conhecendo um pouco mais do mercado, da cidade, dos negócios, a gente vê muito dentro desse contexto familiar. Chega uma determinada idade, a pessoa vai estudar fora, acaba não se dedicando ao negócio da família. E não sei, assim, ao meu ponto de vista, até é algo que talvez para os pais, ok, por mais que eles saibam que o trabalho que dá, né, se manter na gastronomia, mas acredito que toda área tem o seu desafio, né? E aí você está construindo aí um legado, construindo algo, e aí talvez esse negócio não dê continuidade, né? E aí tu já traz essa outra visão. Fico bem feliz e parabéns por essa tua visão, e principalmente nesse processo, né, de com a idade que tu tem, já ter esse entendimento do quanto isso faz diferença na tua vida. Me conta então mais agora sobre esse lado da incorporação. Bom, a incorporação começou não faz muito tempo, mas a gente está agora fazendo casas de alto padrão. A gente está construindo no Aspen, e justamente essa que a gente está construindo agora no Aspen, a gente está em sociedade com o Jorge Bischoff. Certo. Então, é uma casa de alto padrão que o objetivo final é a venda e a pessoa se sentir em casa já, entrar só com a roupa do corpo e poder desfrutar do quão bom é estar na Serra Gaúcha. Porque dá um trabalho construir uma casa, né? E mobiliar a casa e produzir a casa. Então, entrar e estar com tudo pronto é uma maravilha, um sonho. Exatamente. Então, esse primeiro projeto nosso, tá, da casa, surgiu uns 3 anos e meio atrás, conversando com o Jorge e tal, a gente tomando um vinho, tá, compramos um terreno junto, vamos construir a casa? Vamos. Então, a gente deu início. A gente já tem mais lotes lá, né? A princípio não será a primeira nem única. Mas a ideia, que nem o Gabriel falou, é da pessoa chegar lá, ela só vai comprar a casa e ganhar a chave. Então, a casa vai estar pronta para ela se sentir à vontade, só trazer, que nem o Gabi falou, trazer a roupa do corpo até... ela vai estar assim, ó, vai ser divino. Divino, olha aí. Vai ser divino. O cara vai chegar lá e a casa tá espetacular. Espetacular. Entende? Então, a Divina Incorporadora, a gente, não só nessas casas de alto padrão, a gente também está investido em apartamentos com SPE de construção em Santa Catarina também, a gente tem lá. Aqui em Gramado também, com outros parceiros. Então, a gente está investindo na área imobiliária, não só isso também, em salas comerciais. Então, a gente está abrindo um leque de investimento. E também na área da construção civil a gente quer aprofundar mais, mas como é recente ainda, né? Isso é uma coisa que o Gabriel agora, que vai daqui um tempo começar a assumir, né? Sim. Então a gente está abrindo leques de oportunidades diferentes também, não só na gastronomia, né? Que é muito importante também. A gente tem a visão do empreendedor, né? Várias frentes, né? Como se diz, né? Empreendedor nunca consegue estar tranquilo, né? Quando o negócio está tranquilo não fica demais, na zona de conforto. Espera aí que eu preciso achar uma coisinha aqui para tirar o meu sono uns dias. Não fica na zona de conforto nunca. Não adianta, fica, né? Isso está na veia, né? Não está no sangue, não adianta. Tá.
Tá na vontade Embora de... tenha muitas dificuldades toda hora, né? Cada vez mais, né? Mas a gente Então, tá mas assim, sempre ativo, a dificuldade ela existe como desafios em todas as áreas, sejam coisas com mais certeza. simples, coisas mais fáceis de fazer, é, mas fazer algo que faz pulsar, que dá brilho no olho, que dá vontade de, né, de acordar cedo, de fazer, acho que é o que move o empreendedor. E dentro da área, então, imobiliária, como que vocês veem o futuro aqui na região? Eu acho que o futuro é promissor, né? Porque Gramado hoje está na lista das primeiras cidades que o pessoal quer investir, né? Tanto que essa invasão de empresas grandes, né? E marcas fortes vindo para Gramado, né? Tanto na área de hotel, hotelaria, para ter uma ideia, desses hotéis compartilhados e parques, né? Temáticos, tá vindo muita coisa, né? Para Investimentos Gramado. grandes, né? Investimentos grandes. Então já está assim, a gente nem sabe o nível de proporção que vai ficar isso, né? E até para o mercado internacional, né? Porque de acordo com a economia, né, da forma do que está valendo o nosso real, é muito fácil, cômodo e barato, né? As pessoas virem de fora Ah, sim. para viver nesse paraíso Capital estrangeiro aqui vale muito, né? que realmente é aqui. A moeda deles, né? Vivemos praticamente numa bolha dentro do Brasil, né? Coisas que a gente consegue experienciar e viver aqui, a gente dificilmente consegue, né, em outras regiões. E aqui com qualidade, com segurança, ainda mais também dentro do condomínio onde vocês estão começando, né? Isso se torna muito fácil. Não é verdade. Muito bem. Quando que finaliza essa casa? Agora, acho que em dezembro está pronto. Então, quem não sabia da Adfiro Incorporadora, agora já está sabendo, e essa casa vai ficar pronta lá no Aspen, né? Então, Junto com a Bischoff Incorporadora. junto com a nosso Bischoff parceiro. Incorporadora. E quando que começa a próxima casa? É só ano que vem. Só ano que Final vem? do ano que vem, vamos terminar uma, fazer o projeto. Está saindo o projeto da outra. E já vamos iniciar a segunda aí a partir do final do ano que vem, eu acho. Isso aí, uma coisa de cada vez. É isso aí. Muito bem, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso bate-papo. No fim, 1 hora passa voando, principalmente quando a gente, enfim, conversa coisas que a gente gosta, coisas que são construtivas para as pessoas. A gente tem aqui inúmeros exemplos de como empreender, né? Eu gosto muito de quando eu ouço um podcast ou quando eu vejo uma palestra, é muito o que eu consigo aprender com aquilo que aquela pessoa está falando, né? Qual que é a dificuldade que ela passou, que eu possa vir a passar e que eu possa usar esse exemplo, né, para solucionar o meu problema ou o possível problema, né? Então, que as pessoas aqui que estejam assistindo consigam olhar, né, e ouvir o podcast muito com esse viés de aprender sobre empreendedorismo. Antes de a gente acabar aqui, eu queria entender de ti, Manga, qual que foi o teu principal desafio ou o desafio mais marcante dentro da área da gastronomia? O maior desafio foi quando eu tinha 20 anos mesmo, quando eu iniciei, né? No primeiro empreendimento nosso, primeira casa, né? Que foi a Cantina Pasta Chuta, porque eu era muito jovem, né? Então, imagina, eu trabalhando atrás do balcão com meu pai dos 14, 15 anos, sem experiência, assim, vamos dizer, administrativa, de ser patrão com 20 anos, chegar lá e comandar 20 funcionários. Entende? Então, uma coisa era junto com meu pai lá, onde tinha 8, 10 pessoas que trabalhavam na pizzaria dele. Né? E lá tu só ajudava, né? Agora que tu já estava comandando. Daí eu estava ali, meu pai comandava, né? Embora eu tinha 16, 17 ali, já ajudava e tal. E, inclusive, um desafio foi nessa época, quando eu tinha 16 anos, eu me lembro que o pessoal da antiga Planalto Administradora ia fazer lanche ali na pizzaria Everest, na praça ali, né? Do meu pai na época. E o meu amigo Cláudio Fiorese. E um dia eu cheguei para ele, cara, me arruma um serviço na Planalto que eu não quero mais trabalhar final de semana. Eu estava... Porque todos os meus amigos saíam. Sexta-noite, sábado, domingo. E eu trabalhava. Ele saiu, ia para a praia, eu trabalhava. E aí eu cheguei para ele, me arruma um trabalho. Daí ele chegou lá, Manga, arrumei um trabalho para ti. Aí falei com meu pai, disse, pai,
arrumei um trabalho na Planalto, administradora, que era ali na Rua Coberta, ali, Sim. em cima do segundo andar ali. E fui trabalhar na Planalto administradora, achando que me viria livre do final de semana, que eu teria o meu fim de semana livre, não é? Sim. Era para ser. Que inocência. Aí trabalhei uma semana, tá? Naquele final de semana, meu pai não me chamou para trabalhar. Trabalhei a segunda semana na Planalto, acordava às 6 da manhã, cheguei a fazer a faculdade à noite ainda. Então, chegava sábado e domingo, estava cansado. Aí na segunda semana também, chegou no final de semana, meu pai, faltou um funcionário, isso aqui me ajuda. Vamos lá? Vai ajudar? Foi ajudar. Na terceira semana, já no meio da semana, meu pai precisando de ajuda, daí eu disse, não vai dar. Aí cheguei lá, pedi a demissão lá, 3 semanas, né, na Planalto lá, e não adiantou, estava no sangue, eu acho. E aí tive que ajudar meu pai mesmo, né, e vamos tocar o negócio. Mas o que serviu, assim, não é que foi um desafio, não foi um problema, tá? Certo. Mas foi um desafio que eu aceitei. Que quando eu fui para ser patrão de 12, 15 pessoas, depois 20, lá no Pasta Chuta, me deu uma bagagem muito forte, sabe? Eu via no meu pai como ele fazia, né? Como ele tratava os funcionários, como ele fazia com a equipe, e fui implantando isso lá, entende? Então, isso foi... Sabe aquele negócio que nem tu tem uma estratégia, né? Tu monta uma estratégia de jogo e coisa assim, é a mesma coisa no trabalho. Tu tem que montar uma estratégia, tu começa com a parte da frente, tu vai para os bastidores, então tu tem que estar sempre equalizando, problemas todo mundo tem. Sim. E qualquer negócio tem. Então não vai ser o teu que não vai ter. Exatamente. Entende? Outros maiores, outros menores, mas todo dia, na gastronomia, todo dia tu tem algum probleminha. Eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástica, que empreender é apenas administrar problemas. É isso aí. É bem isso. Então, isso foi... Para mim, foi uma escola, foi uma faculdade, logo no início, com 20 anos. E foi bom que foi cedo. Que bom. Sabe? Foi bom que foi cedo, porque... E dali foi assim, ó. Só andou, sabe? Depois... Porque o mais difícil é o primeiro, né? É tu fazer o primeiro negócio. Depois do segundo, tu já aprendeu com os erros do primeiro, tu já não... Alguns erros tu já não comete no segundo. E assim sucessivamente, né? No terceiro. Aí depois para abrir restaurantes, com mais restaurantes, aí é mais fácil, né? Aí é mais fácil. Muito bem. Então, você, aos 20 anos, você teve a dificuldade e até pensar em desistir. E, a partir dali, foi a tua escola. E deu no que deu, né? Estamos hoje Graças aqui a já Deus, com essa bagagem toda para contar. Mas agora eu quero fazer a pergunta parecida, porém diferente, para o Gabriel, no sentido de o que tu acredita que tu vai enfrentar no teu futuro de empreender na gastronomia e que tu vai conseguir, de alguma forma, ter uma breve resolução a partir de toda essa história da família. Acho que não problema, mas dificuldade. Dificuldade. Eu acho que talvez seja as pessoas aceitarem que é o Gabriel e não o filho do Manga, sabe? Certo. Algo nesse quesito. Forte. Tanto com nossos colaboradores, eu acho que no futuro, eles me verem como, vamos dizer, o patrão. O enfim, Gabriel. O Gabriel, que é o proprietário da empresa. Exato. E talvez vamos receber o respeito que, tipo, falar pra ela fazer uma coisa, chamar pra conversar, qualquer coisa do tipo, ser escutado como ele é escutado, eu acho que isso vai ser o mais difícil, chegar nesse patamar. Mas a gente vai trabalhando, a gente tá... Bom, agora faz o quê? 1 mês? A gente fez um curso agora em Porto Alegre com o pessoal dos nossos cargos de confiança das empresas e eu fui justamente com eles buscando o vínculo de eles já entenderem que logo eu vou estar junto com eles e eu não quero... Porque chegar do nada, assim, é algo meio complexo, assim, para as pessoas entenderem. Sim. Então, a gente está introduzindo aos poucos, vamos dizer, esse papel de liderança. Certo. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio.
de início. Muito bem, muito bem. E parabéns já pela iniciativa de já procurar se movimentar para que isso aconteça. Mas agora, se tu me permite, porque assim, eu acho que eu devo ter o dobro da tua idade, então tenho um pouquinho mais de bagagem aí e de te dar um conselho que me foi muito útil, que conecta muito com o que tu já deve ter estudado agora nessa formação, que eu vi um pouco por cima, mas é te aprofundar no PNL, tá? Porque às vezes esse problema ele vai estar muito mais dentro de ti do que dentro das pessoas, e elas só precisam ser conduzidas. E aí, às vezes, vai acontecer alguma situação que tu leva, às vezes, para o lado pessoal, ou acha que a pessoa está querendo, de alguma forma, te prejudicar, Sim. mas, na verdade, é só tu que está projetando isso e, na verdade, a pessoa ali do outro lado, ela só está esperando uma resposta tua. Então, para mim, me ajudou muito fazer programação neurolinguística, conecta muito com esse método que vocês fizeram aí. Isso vai te ajudar bastante assim, a entender cada um dos comportamentos. Bom saber. Isso aí. Obrigado. Gente, para a gente encerrar aqui, eu queria que vocês definissem, né, o que é o divino para cada um de vocês. Pode começar. Os mais novos primeiro. O divino pra gente, mas é uma palavra, uma frase? O divino Pode para ti, falar? tu pode definir numa palavra, tu não pode só, a única coisa que tu não pode dizer é que o divino é divino, tá? Porque muitas coisas são o divino, que aí representa aí o slogan de vocês, mas assim, o que é o divino para ti, não é nem para vocês, né? Aí agora é bem particular para ti. Que o divino, ele é o reflexo de nós. Muito bem. Hoje em dia, eu diria que é o reflexo de nós três, de mim, do meu pai e da minha mãe, por conta das mudanças que a gente trouxe e da cara que a gente deixou ele. Eu acho que tem muito da característica de cada um de nós. Muito bem. Então, eu acho que seria isso. Ó, muito boa resposta, muito profunda até no nível de entendimento. Parabéns. Para mim, o divino, além de ser divino, ele será um futuro. Um futuro. Porque tem mais coisa vindo ainda. Muito bem. Muito bem. Temos um propósito por trás de tudo isso, né? Tem mais coisas vindo do divino. Muito bem. Muito Que bem. seja divino, né? Que seja divino, que seja divino. Eu vou aproveitar antes de encerrar aqui, que daí você falou ali, né, que é o reflexo de vocês três, né? Então a nossa diretora que está ali, só nos bastidores hoje, daqui um dia mais para frente ela precisa estar aqui, né, fazendo parte aqui da nossa conversa e falando um pouco mais, né, sobre como é ser divino. Gabriel, Manga, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por compartilharem a história e visão de vocês. Para mim, me acrescenta muito e certamente para quem está lá do outro lado assistindo, certamente vai ter acrescentado alguma coisa. Nós que agradecemos. Eu que agradeço e também queria fazer um agradecimento especial aqui ao meu pai e minha mãe, o Olivier Ecker e o Gênesis Ecker. Muito bem, né? A partir do momento que a gente é grato da nossa origem, tudo flui mais fácil, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. Então, tem alguma palavra final a deixar aqui para o pessoal? Ou eu vou encerrar, a gente já faz um brinde diferente aqui? A gente tem que esperar todo mundo lá no Divino Italy, né? Será todo É mundo. isso aí. A gente vai, com certeza, fazer o esforço máximo possível para, em dezembro, abrir as portas do Divino Italy Todo mundo. para a cidade de Gramado e turistas Muito bem, que vêm nos visitar. muito bem. Obrigado. Que- Serão que- muito bem recepcionados lá. Serão com muito bem certeza. recepcionados. E aí agora eu que vou falar aqui um spoiler teu, que eu acho que nem sei se podia ou não, mas enfim. Bom, certamente o próximo vídeo que você vai ver do Manga e também do Gabriel inserido, é também a nossa diretora lá, em algum momento a gente vai inserir ela. Certamente vai ser algum vídeo cozinhando com Manga Opa. lá no Divino Italy, né? Vamos fazer, com certeza. Então, aqui foi só um pedacinho da quantidade do que a gente vai ter aí de história, tanto do empreendedorismo, quanto da gastronomia, quanto do bom receber. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E quem está aí nos assistindo até agora, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai colocar aqui, para quem não conhece o Manga e o Gabriel, a gente vai deixar o @ deles aqui.
E, por favor, salvem, compartilhem e deixem suas perguntas aqui, que é para a gente repassar para eles, tá bom? Obrigado por estarem até aqui e até o nosso próximo episódio.